Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos ter aí um apresentador da abertura da nossa reunião um pouco diferente, né, que era minha mãe que fazia a abertura da nossa reunião pública, mas hoje estamos iniciando aí o nosso período inicial do ano de 2022, das nossas reuniões públicas, e concomitante com algumas atividades já bem prematuramente iniciais na nossa casa. Então, a gente está retornando hoje às nossas atividades da palestra pública. Vamos continuar com a palestra online, né, todas as segundas-feiras, e a partir de agora, né, a gente vai trazer mais algumas informações para vocês de algumas atividades ainda um pouco restritas que a gente vai estar fazendo na nossa casa, e aguardem mais algumas novidades daqui para frente. E a partir de hoje, eu vou ser o apresentador da nossa reunião, e rogando a Jesus que a gente possa seguir esse 2022 com a mesma constância, com a mesma responsabilidade e nos cuidando, né, diante dessa nova variante que aproxima a assolar, infelizmente, a todos nós. Mas que Jesus nos proteja e que sigamos em frente. Hoje a gente vai retornar à nossa reunião virtual com a palestra do Hélio, né, que principalmente para o tema da noite de hoje é muito importante, que é a renovação espiritual. Então, sintam todos aí abençoados e sigam com o nosso amigo Hélio na palestra de hoje. Então, obrigado a todos. Nós estamos aqui mais uma vez, em nome de Jesus, em nome de Deus, com esse propósito de a gente continuar buscando o nosso crescimento espiritual, a nossa renovação espiritual, e que essa busca possa, né, ser efetiva e que possamos colher os frutos dessa busca. Que Jesus possa nos fortalecer, nos abençoar, possa nos dar, né, discernimento, capacidade para saber o que é certo, o que é errado, que a gente possa fazer as boas escolhas e que Deus nos abençoe, né? Então, o nosso estudo de hoje é renovação espiritual. Está no capítulo 8 do Evangelho de João. Jesus dizia, pois, aos judeus que creiam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, quem já leu, quem já estudou o capítulo 8 de João, percebe que há um constante um diálogo constante entre Jesus e os fariseus judeus, né? Esse capítulo começa com aquela famosa passagem do Evangelho da mulher adúltera e termina com Jesus saindo do templo às escondidas para não ser apedrejado pelos judeus. Então, é um diálogo muito profundo, onde os judeus defendem suas teses, Jesus impõe a boa nova, e há essa contenda. Então, nesse capítulo, no versículo 32 e 33, Jesus se dirige aos judeus que acreditavam nele, aqueles judeus que estavam se propondo a renovar, sair do velho contexto do judaísmo, romper com esse contexto do judaísmo e abraçar a boa nova, abraçar, né, o caminho novo que Jesus estava mostrando para cada um deles. Então, por isso que Jesus disse, né, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, então o objetivo do nosso estudo de hoje é isso. O estudo nos convida a encararmos a realidade a partir do ponto de vista espiritual, né? Fazendo uma reavaliação da nossa existência, a fim de nos conhecermos melhor e de nos transformarmos, avançando na direção da renovação necessária. A renovação necessária é a renovação espiritual, né? Pode passar ali. Então, a necessidade da renovação espiritual. A renovação deve ser diária, assim como o corpo físico revigora-se diariamente, nosso homem interior precisa de constante renovação
para manter-se fortalecido e plenamente saudável espiritualmente. Bom, então, assim como nós cuidamos do corpo, nós devemos também cuidar do espírito. Assim que não foi recomendado cuidar do corpo e cuidar do espírito. Então, essa renovação ela é necessária para todos nós. Cada um sabe o momento de começar, cada um sabe a necessidade que tem de melhorar sua condição espiritual, e assim nós vamos caminhando, né? Pode passar. E essa renovação deve ser consciente e desejada, ou seja, o nosso livre-arbítrio tem que estar acima de tudo, porque quando eu quero, quando eu desejo, eu busco, e quando eu busco, eu alcanço, né? Buscar e achareis, nos recomendou Jesus. Então, nós precisamos ter consciência da urgente necessidade da renovação espiritual. Nós temos que nos transformar por essa renovação. Então, ele fala assim, como a chuva cai sobre as plantações, gerando e produzindo frutos. Então, a renovação ele compara com uma chuva que cai. Então, para a gente ter colher um fruto, nós temos que preparar o terreno. Ou seja, o lado material. Nós temos que preparar o terreno, nós temos que revirar a terra, nós temos que adubar, nós temos que colocar elemento para tirar a acidez do terreno, e só depois nós colocamos a fruta. Aí vem a chuva e faz essa fruta germinar, essa semente germinar. Então, essa semente que vai germinar em nós, com a chuva das bênçãos de Deus, é essa renovação espiritual. Essa renovação que vai nos trazer essa possibilidade do nosso crescimento, essa busca. E essa busca tem que ser, como falo, diariamente, né? Às vezes nós temos consciência das conquistas dos bens materiais. Nós sabemos que precisamos dos bens materiais. Nós precisamos de um conforto, nós precisamos de um bem-estar, nós precisamos de um bom emprego, nós precisamos de salário para a gente se manter na vida física. Então, a vida física nos dá essas possibilidades de a gente ter algo, né? Então, agora nós precisamos esforçar também para viver os princípios evangélicos. Então, nós temos que estar reunidos em nosso favor os bens eternos, que a traça, nem os ladrões, nem as traças corroem, nem os ladrões roubam, que são os nossos valores espirituais. Esses valores espirituais que nos caracteriza como pessoas de bem. São os valores espirituais, porque às vezes nós acumulamos muitos valores materiais, valores efêmeros, e não temos o conhecimento, não temos o valor moral, o valor ético que nos garante, né, essa certeza de que estamos melhorando. Então, às vezes, nós preocupamos muito com a aparência. Nós temos que olhar para o conteúdo. Nosso conteúdo é a nossa vida espiritual, né? E grande parte desses problemas espirituais que nós vivenciamos, né, eles são vencidos nós vencemos esses problemas pelo esforço de nossa transformação, da nossa renovação espiritual, né? E quem nos orienta a isso é Jesus. O Evangelho de Jesus é o nosso roteiro. Se seguirmos esse roteiro, nós não vamos nos perder no caminho. Nós não vamos cair em abismo, porque nós estamos no rumo certo, né? E nós estamos aqui na Terra para isso, para aprender e progredir espiritualmente, né? Quando nós reencarnamos, nós reencarnamos com essa predisposição, né? O esforço, a conquista dos tesouros eternos, uma vez que nossa bagagem, ao retornar ao plano espiritual, deve ser constituída de valores positivos, né? Então, nós vamos levar valores positivos se a gente conquistar esses valores positivos. Mas se nós não conquistarmos esses valores positivos, nós vamos chegar no plano espiritual com valores negativos. Então, significa que nós não avançamos, nós não crescemos, nós não evoluímos, né? A doutrina espírita, revivendo o cristianismo em toda a sua intensidade, nos oferece os recursos preciosos para a luta constante da superação de nossos interiores, com vista à renovação espiritual que ainda carecemos. Então, nós que estamos na doutrina espírita, a doutrina espírita nos abre esse leque de entendimento. Ela nos possibilita buscar, ela nos possibilita
onde buscar, como buscar, né? E às vezes nós precisamos de viver bem, renunciando às tendências infelizes do passado. Aí nós estamos, quando nós conseguimos vencer o nosso passado, renunciar às tendências negativas e buscar a nossa renovação, isso, né, significa que nós estamos agindo, nós estamos tendo atitude, né? E isso nos compete, cada um de nós tem essa consciência, buscar e acharemos, buscaremos e acharemos a nossa transformação. Então, frente ao Evangelho e à doutrina espírita, busquemos, pois, substituir o homem velho de ontem pelo cristão renovado de hoje, para que o bem e o amor se instalem em definitivo na Terra pela renovação espiritual da humanidade. A doutrina espírita nos conclama, né, a reforma íntima. Todos nós sabemos o que é reforma íntima. Agora, para nos reformar, nós temos que esforçar para que isso aconteça, porque a reforma íntima não é você ler o Evangelho, não é você frequentar as reuniões, não é você aplicar passe, não é você receber passe. Reforma íntima é um esforço. Primeiro passo, conhecer-te a ti mesmo, saber das suas dificuldades, dos seus, né, valores negativos, dos valores positivos que temos, daquilo que temos de errado em nós, daquilo que nós temos que consertar, daquilo que nós temos que modificar, né? Eu lembro, no jogo do Palmeiras e Flamengo na Libertadores, no final, a repórter entrevistando o jogador que fez o segundo gol. Então, ele é um jogador polêmico, cheio de atitude. Então, as pessoas perguntavam, falar sempre, ele disse que as pessoas sempre falavam com ele, você precisa mudar, você precisa mudar. Aí a mãe dele falava para ele o contrário, você precisa renovar. Você precisa renovar. E os valores você já tem, de conhecimento de Deus, renova os seus valores. Busque, né? Então, a gente vê que, não sei a religião dela, mas ela já está colocando o menino no caminho, né, da renovação espiritual. Pode passar, Denise. Pode passar, já falei sobre isso, obrigado. Pode passar. Então nós vamos estar agora no versículo 32, que ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pode passar. Então, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a nossa renovação tem que ser pelo Evangelho de Jesus, pelo roteiro que Jesus colocou para que a gente seguisse esse roteiro. Então, eu sou o caminho. Então, quem caminhar nesse caminho vai vivenciar a verdade e vai viver uma vida plena de paz e serenidade, porque está indo para Deus, está caminhando no sentido de Deus. Então, precisamos realmente buscar Deus na nossa vida, colocar Deus no nosso dia a dia, porque às vezes Deus está somente nos dias de aflições nossos. O dia que a gente está aflito, o dia que a gente está sobrecarregado, o dia que a gente está com medo, o dia que a gente está agitado, a gente lembra de Deus. Mas Deus, nós temos que estar com Ele o tempo todo, porque Ele está conosco o tempo todo. Então, essa sintonia, quando ela rompe, é de parte de nós, romper com Deus. Porque Deus jamais rompe com a gente, mas Ele acata e respeita o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas. Pode passar, né? Isso é interessante. Cada um tem a sua verdade. Isso a gente vê isso dia a dia, né? E pessoas impondo que o seu ponto de vista é a verdade, né? Quem descobriu suas verdades cessa a busca, se fecha a novos aprendizados por um bom tempo. Acha que já sabe, que já aprendeu, que já chegou onde deveria chegar. Então, as pessoas que acham que já precisa de tudo, não precisa de mais nada, já tem tudo, já sabe tudo, são pessoas que limitam a sua jornada, limitam o seu potencial de crescimento, porque acha que está pronto. E às vezes ele até diz, o que Jesus falou, eu já sei, não preciso de aplicar, não preciso mais nada, porque eu já sei tudo. Eu sou, né, o dono da verdade. E não. Aquele que quer ser grande, ele tem que ser humilde. Ele tem que saber, como diz o Sol, eu só sei que nada sei. Ou seja, nós estamos no caminho do aprendizado, nós estamos em busca
do crescimento, nós estamos em busca da nossa renovação, nós estamos em busca da verdade que nos liberta. Tem um provérbio iraniano que diz o seguinte: a verdade é um espelho que caiu das mãos de Deus e se quebrou. Cada um recolhe um pedaço e diz que toda a verdade está naquele capo. Então, cada um que pegou um capo do espelho acha que toda a verdade universal, toda a verdade está naquele capo. E, na verdade, não está. Porque a verdade está no espelho todo. Né? Então, a verdade, né, o que é a verdade? A verdade é o conhecimento mutável, ou seja, a própria evolução do espírito das sociedades que formam. Então, às vezes, principalmente no mundo que nós estamos hoje, é um mundo que está crescendo, que está renovando, que está sempre aparecendo coisas que antigamente era fechado como verdade, hoje já foram superados, já encontraram novos, né, conhecimentos que superou aquela verdade. Então, muita coisa, se a gente ficar preso no passado, nas verdades do passado, nós estamos para trás, estamos parados no tempo. Né? Então, a verdade é um conjunto de ideias, reflexões, pesquisas e análises. Né? E ela que estabelece a formação cultural de um povo. A verdade nos liberta por causa disso, porque ela quebra os paradigmas. Aquilo que foi ontem, que era pregado como verdade, né? Porque a verdade única é a verdade de Deus. Essa não muda, porque Deus é imutável, né? Mas a verdade dos homens, o ponto de vista dos homens, esse muda com o tempo. Como diz Hermann Hesse no livro Siddhartha, ele fala que o mundo das configurações muda a todo instante. Então, nós temos que estar atentos a isso, né? Porque às vezes ficamos presos, às vezes, nos conceitos que já não têm valor mais. Né? Então, Jesus disse: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis discípulos. Pode passar, Danilo. Pode passar, Danilo. Pode. Já falamos. Então, é preciso seguir o amor e a caridade para compreender a essência das coisas de uma nova forma. Os conhecimentos nos levam até as verdades do mundo. Tenha sabedoria de ouvir e razão para analisar tudo que chegar até vós, seus ouvidos. Daí, então, saberás que a verdade é reflexão. Aquilo. Hoje nós estamos vivendo essa era das falsas notícias, dos fake news, mas ali às vezes a gente absorve aquilo como verdade. Então nós temos, o que eu recomendo aqui, é que nós temos que parar para analisar a situação. Tudo que chega a como verdade, nós temos que passar pelo crivo da razão. Porque se a gente não passar pelo crivo da razão, a gente acaba assumindo uma verdade falsa como verdadeira. Então nós precisamos estar atentos a isso o tempo todo, preparando para isso, a gente não deixar ser absorvido pelas falsas notícias. Eles tiram o nosso sono, tiram a nossa tranquilidade, tiram a nossa paz, e não é verdade. Né? Então a gente permite que as falsas notícias, que as verdades impróprias, né, entre assim, às vezes nos tiram o sono, tiram a nossa tranquilidade, tiram a nossa paz. Então, por isso, nós temos que estar atentos, colocar a razão acima de tudo. Né? Porque, às vezes, nós já vimos muito pelo coração, agimos muito pela emoção, mas, nessa hora, nós precisamos usar a razão. Né? Analisar tudo, né? Analisar as coisas de fato, não com emoção, não com aquele impulso de que, é verdade, falou, está escrito, alguém, né, foi o espírito tal que falou. Não, nós temos que ter esse bom senso. Bom senso. Por isso que Kardec era chamado de bom senso encarnado, porque tudo que chegava nas mãos dele, ele analisava e passava pelo crivo da razão. Então, Kardec é uma referência, então vamos seguir essa referência. Né? E hoje, mais do que nunca, para que a gente, né, desenvolva, evolua nossa capacidade espiritual, que renova nossa bagagem espiritual, nós temos que agir com caridade, sermos caridosos, fraternos e solidários. Sem caridade, sem fraternidade, sem solidariedade, nós não somos ninguém, porque nós vivemos num planeta
onde somos todos filhos de Deus. Né? Somos todos, temos todo o DNA divino, então somos todos irmãos. Então nós temos que agir com caridade, uns para com os outros, entender o outro, né? Sermos fraternos e sermos solidários. Isso faz parte do contexto do caminhada evolutiva da humanidade. Porque sem amor, nós não evoluímos, nós não crescemos, nós não nos renovamos. Pode passar, Denise. Pode passar, Denise, por favor. Então, Jesus não mostra a verdade como um objetivo ilusório e inatingível. Ele diz, conhecereis a verdade, ou seja, é o imperativo. Para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente se renovar, nós temos que entender a verdade. Jesus, várias passagens, ele diz, em verdade vos digo. Para Nicodemos ele disse, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, né, não herdará o reino de Deus. Então, a verdade de Deus é absoluta, única, eterna e imutável. A característica essencial de qualquer revelação é ser a verdade. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de ser, caso seja atribuída a Deus. Então, muitas coisas, a gente vê isso, muitas pessoas usando Deus, usando o nome de Deus, para impor seus pontos de vista, impor suas condições. Então, é por isso que nós precisamos passar tudo pelo crivo da razão. Isso vem de Deus? Isso está no Evangelho? Jesus falou isso? Né? Às vezes não falou. Às vezes a gente fica colocando coisas a gente vê a própria Bíblia, tem muita coisa que não é colocada do princípio, foi colocada pelos homens, para que fosse constituído ali uns dogmas, para que as pessoas, né, seguissem pelo medo, não pela razão, nem pelo conhecimento. Né? Então, se Deus, a verdade de Deus é absoluta, e se essa verdade às vezes é contestada, ela é desmentida, então nós não podemos conceber que isso venha de Deus, que isso venha de Deus. Então, conhecimento, conhecereis a verdade, porque a verdade que nós temos que conhecer é a verdade crística, que Jesus disse, que Jesus pregou, que Jesus disse não ultrapassa, né? Não interfere assim na nossa desculpa de achar que Jesus não falou isso. Então, seguir o Evangelho, seguir o roteiro, né? Se nós temos dificuldade de entender o Evangelho de Jesus, peguemos o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele é a explicação da fala de Jesus, das recomendações de Jesus. Então, seguir Jesus é isso, é você seguir seu Evangelho, o roteiro. O Evangelho de Jesus, ele não é só para nós aqui do planeta Terra, ele é uma lei universal. Em todos os lugares onde há vida, onde há conhecimento, onde há crescimento, é porque o Evangelho de Jesus é o roteiro, porque o Evangelho de Jesus é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é para todo o cosmos, para toda a criação dele. Né? Pode passar, Denis. Então Jesus afirmou, né, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma pergunta para nós. Nós conhecemos a verdade? Nós conhecemos o Evangelho de Jesus? Nós praticamos o Evangelho de Jesus? Nós estamos vivendo essa verdade? Essa verdade nos libertou? Ou nós estamos presos ainda nos conceitos, nos dogmas, estamos ainda presos no medo de errar, no medo de pecar, temos medo de Deus ou temos amor a Deus? Né? Renovamos para Deus ou estamos renovando somente para a nossa aparência, para o nosso exterior? Então, buscai e achareis. Então, Jesus nos recomendou. Onde nós vamos buscar a verdade?
Jesus nos diz: buscai, e a verdade vos libertará. Então vamos no Evangelho de Jesus. Temos alguma dúvida? Vamos no Evangelho de Jesus. Kardec falava: qualquer dúvida, né, quanto a mim, não busque em mim, busque em Jesus. Jesus é o porta-voz de Deus. É ele que nos trouxe todas essas revelações, todo esse conhecimento. Então, cabe a nós, dentro da nossa proposta de renovação, entender o Evangelho de Jesus, conhecer o Evangelho de Jesus, interpretar o Evangelho de Jesus e, por fim, praticar o Evangelho de Jesus. Pode passar, Denise. Interessante que eu estava pesquisando nessa coisa, eu encontrei o dia da renovação espiritual, é dia 28 de junho. Então, no dia 28 de junho, não sei quem criou esse contexto, mas o dia 28 é o dia da renovação espiritual. Mas, para nós, o 28 de junho tem que ser todos os dias. Porque todos os dias nós temos que estarmos melhor do que ontem. Nossa renovação consiste no esforço que cada um empreende para melhorar a si mesmo. Porque nós ficamos olhando muito para o outro. O outro que precisa de melhorar, o outro que está faltando isso, o outro precisava de ouvir essa palestra, precisava de ouvir essa lição, precisava de ler esse livro. Então, nós temos sempre olhando para o outro. Mas o outro é o nosso espelho. Então, nós temos que olhar para nós mesmos, nós temos que interpretar bem o Evangelho, praticar o Evangelho de Jesus, sermos solidários, sermos caridosos, sermos fraternos, né? Ter a capacidade de amar uns aos outros como Jesus nos amou, né? Não desejar para o outro aquilo que nós não queremos para nós. Então, isso tudo, quando a gente atingir esse ponto, significa que nós estamos reformados, nós estamos renovados, nós estamos conscientes do nosso papel perante a humanidade, perante o Espiritismo, perante o cristianismo, perante nós mesmos. Então, temos que ter coragem mesmo para renovar. Porque às vezes nós ficamos na zona de conforto, nós ficamos presos ao comodismo e não nos esforçamos. Então, esse esforço tem que ser diário, tem que ser constante, tem que ser consciente, né? Nós temos que ter esses valores dentro da gente. E interpretar esses valores como sendo assim: não estou pronto, ainda falta muito. Chico Xavier dizia que era um cisco. Se Chico é um cisco, como nós podemos nos definir? Né? Então, que possamos nos esforçar, se reconhece o verdadeiro espírito, como diz Kardec, pelo esforço que ele se empreende para tomar as suas más inclinações. Então, o esforço que nós estamos fazendo para melhorar a nossa caminhada, para nos renovarmos espiritualmente, esse esforço é que vai nos garantir o bem-estar espiritual, a luz crística, paz de espírito, a paz na Terra. Que a humanidade toda de renovar, olha bem, como vai ser o nosso planeta? Todo mundo se renovar. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, nos dê bom ânimo, confiança para a gente perseverar até o fim. Que assim seja. Nesse momento, Senhor, em que estamos reunidos em Teu nome, a nossa primeira reunião do ano de 2022, e possamos nós firmarmos mais uma vez o nosso compromisso do aprendizado, do estudo, mas principalmente da nossa renovação espiritual que tanto necessitamos, no qual a doutrina espírita nos dá o embasamento para implantarmos no nosso coração as lições do Teu Evangelho. Que possamos nós, irmanados em Ti, rogar a proteção para todos nós que estamos nesse instante em comunhão com o plano maior, para que possamos juntos caminhar na mesma direção, que é a direção do Cristo. Que a paz, o amor e a renovação estejam conosco, hoje, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Chico Xavier.
Chico, homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier.